agora falando de futebol mesmo, né, daqui a pouco você vai também vendo aí algumas imagens, tem o áudio também do Felipão. O Brasil voltou a jogar com a Inglaterra. Já havia perdido logo na estreia com o Felipão, na partida de estreia para o Felipão, né, aquela história, a saída de Mano Menezes, e aí o time voltou a jogar. Na minha opinião, um time que ainda está em formação. É um time que ainda carece realmente de uma postura. Quando o Mano Menezes estava saindo, já deixou a seleção no auge. E nesse início da própria seleção brasileira com o Luiz Felipe Scolari, o time está a dever. É bem verdade que alguns jogadores foram os mesmos, já teve algumas peças trocadas. É um trabalho ainda carente, principalmente comparado ao Carlos Alberto Parreira, naquela edição de 2003. O time vem ainda galgando espaço, tentando convencer principalmente os jogadores e a torcida que acompanha. Há uma particularidade no nosso futebol brasileiro, uma coisa muito simples. A seleção é muito cobrada, não só pelos seus torcedores, mas bem como a imprensa toda nacional. E a gente não vê isso diferente, de modo diferente, agora nessa nova passagem do Luiz Felipe Scolari. Uma coisa também que a gente pode destacar nesse novo momento é a regularidade do paraibano Hulk de Campina Grande. Sem querer fazer defesa dele, pelo fato de ser de origem da Paraíba, mas, na minha opinião, é o jogador mais regular nesta seleção brasileira. Outra coisa a se destacar, vale também salientar, além das mudanças de goleiro que houveram no período de Mano Menezes e que com Luiz Felipe Scolari ele vem mantendo o atual goleiro, vem a gente também destacar aqui o Neymar, que na tarde de hoje foi apresentado lá no Barcelona, mas não vem apresentando um bom futebol como havia apresentado em outros momentos. Então o futebol do Santos com o Neymar era um, e depois com o tempo foi caindo, talvez em virtude dessa mudança, de possível mudança na época do Santos para o Barcelona. Então, aí agora o Neymar não vem repetindo também essa boa atuação na seleção brasileira. Não acredito que mudando a camisa de Santos, seleção brasileira e Barcelona, ele deva mudar o seu futebol. Já está merecendo um banco, não é nenhum desprezo. Talvez você que está nos assistindo agora não concorde comigo, mas ele realmente sim está merecendo um pouco de banco ali, até para amadurecer, mostrar isso não é nenhum desaforo ao próprio futebol do Neymar, que já apresentou uma grande categoria, tem condições de atuar bem, né? E já começou pelo menos mudando o cabelo. Então talvez aí meio que como sanção, cortando um pouco o cabelo, pode ser que ele perca um pouco dessa soberba, ele que recentemente chamou, ou dizem que não, né? Afinal de contas não tem imagens nem áudio, de Paraíba morta-fome, se referindo ao pessoal do Piauí. Mas um detalhe à parte é que o Neymar não vem apresentando um bom futebol. Agora, uma coisa real deve ser destacada. O time está se formando, é pouco tempo, já existe uma certa pressão até de bastidores. Cai Felipão, por incrível que pareça, só no Brasil. Se já estava difícil com o Mano Menezes há muito tempo atrás, imagina agora com menos de um ano para a Copa do Mundo. E falando do jogo, só no Brasil essas coisas, né? Vamos, diga. Você falou de Hulk, né? Diz que o jogador mais regular da seleção. Por que você acha que o Filipão tirou ele? Bem, Filipão... Não tá na hora já de parar com esse teste? Não, é aquela coisa o seguinte... Felipão já devia estar com a seleção definida? Praticamente ele tem uma seleção definida, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o áudio dele, onde ele destaca que esse elenco, principalmente do primeiro tempo, deverá ser o mesmo, de 90% a 100%, a jogar na seleção brasileira do próximo partido, nesse final de semana, contra a França. Ele aproveitou muitos jogadores do tempo de Mano Menezes. E diante disso, ele já tem mais ou menos uma base, uma ligação. Quanto à questão do Hulk, eu não quero crer, particularmente Pedro Paulo, não quer crer que a imprensa do Sul e Sudeste esteja boicotando o Hulk pelo fato de ser nordestino. Será? Ou por inveja, porque ele é um dos jogadores mais bem pagos no mundo e ser também nordestino. Eu não quero crer que seja isso. O destaque de Hulk, inclusive a gente já falou isso aqui no programa, fora é muito maior do que aqui. Inclusive a valorização dele. Sim. Um fator que chama muita atenção, Juliana, é que o Hulk, o jogador Hulk, ele é um paraibano forte. Ele é muito musculoso. Pouquinha coisa mais alto que eu. Eu tenho 1,72 m, ele deve ter 1,80 m nessa base aí, 1,82 m. E ele vem mostrando realmente uma regularidade. Dos meias que vem atuando na seleção brasileira, ele é que realmente está... Eu até arriscaria. Além do goleiro, na opinião do Felipão, ele já está com o Hulk na seleção na Copa do Mundo, a menos que ele faça alguma besteira, realmente uma falha muito grande. Mas, no mais, foi o que aconteceu no jogo, aí a torcida carioca pedindo a saída dele. O Felipão atendeu, fez a mudança, mas a mudança não surtiu efeito. Ao contrário, na saída de Hulk, o Brasil acabou tomando o gol de empate e a virada da Inglaterra com o Rooney. Mas será possível isso acontecer? Um técnico do nível de Filipão ser subestimado a uma pressão de torcida ou de imprensa para tirar um jogador? É comum. Mesmo sabendo que ele está rendendo? E ele percebeu.
E ele percebeu isso, tanto até que a modificação não rendeu. Aliás, caiu. Exatamente. É comum que a torcida peça realmente jogadores que estão no banco. E é comum também, até para fazer uma social com a torcida e com os dirigentes, os treinadores, eles aceitem essa pressão, esse pedido. O que não seria nada estranho, por exemplo, se acontecesse aqui na nossa TV Master, Alex Filho Juarez dizer, olha, hoje coloca aquele convidado tal, porque é interessante para a empresa. É uma coisa normal, o atendimento de um circuito, de um sistema que é um pedido. Agora, a questão de ver a condição também cabe ao treinador, juntamente com um bom papo, a direção e outras pessoas que fazem parte, realmente adequar-se a essa situação. Olha, realmente eu fiz o que você pediu, mas o time não rendeu. É isso que você quer? Não repita, por favor. Exatamente. Então, essa é a situação. Quanto à situação também do próprio jogo lá no Maracanã, que chegou a ser cancelado, depois voltou a ser liberado por conta dos entulhos, né, que ficava ao redor, e a imagem que ia passar para o futebol inglês, principalmente para o mundo, uma coisa também chamou muito a atenção. Foi em relação às torcidas do Rio de Janeiro, as 4, aí você pensa, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, durante o jogo, gritaram, cada um grita de torcida do seu clube. Então não é de se estranhar que eles não peçam, que pedissem a saída do Hulk naquele momento. Então, só para chamar essa atenção, destacar, essa foi uma realidade. Agora, o Oscar e o Lucas não vêm rendendo o mesmo futebol que já outrora fizeram. Pode ser que tenha realmente uma outra bagagem, futuramente consiga chegar ao futebol do Hulk, ou até aparecer mais, mas hoje, no momento, não estão merecendo, na minha opinião, se você tiver outra opinião, a gente concorda, respeita, mas não é a mesma situação que ele tem passado nas outras temporadas. Agora, Pedro Paulo, a gente tem quase 5 minutinhos só, já está finalizando o programa. Dá. Uma pergunta para você, como pessoa. Você acredita que essa seleção, do jeito que está, que já está alguns jogos, né, sem ganhar dos grandes líderes, das grandes seleções mundiais, você acredita que essa seleção tem chance de ganhar a Copa das Confederações? Ela está em formação, né? Como eu bem falei. O início dela ainda está aquém do que foi na seleção do Mano Menezes. A gente espera que sim, torce que sim. Até agora, nenhuma seleção foi campeã na Copa das Confederações, também foi campeã mundial, aquela dobradinha no mesmo ano, na temporada seguinte, né? Ainda não aconteceu. A gente espera que isso aqui no Brasil seja diferente. Mas vamos começar já com os gols aí. Brasil e Inglaterra, que teve no segundo tempo o gol do Fred. Eu, particularmente, não gosto muito do Fred, mas tenho que dizer que, no linguajar popular, ele é sortudo. Ele sabe se posicionar diante do gol. Ele faz aí a chance. Né? Depois teve o empate ao 16, o jogador número 16, Chamberlain, acho que é isso o nome dele, da Inglaterra, acabou empatando, né, na sequência. E teve a virada aí com o Rooney. Rooney que já deu muito trabalho para a seleção brasileira na última Copa, né? Eliminando o Brasil com aquele gol de cabeça para trás. Também tivemos aí o Rooney fazendo gol na última Liga dos Campeões, então, pelo futebol inglês, né? Aliás, pela seleção, pelo time da Alemanha, né? Entre os Bayerns. Então, enfim, é um jogador que realmente se sobressai e ele já está em fim de carreira, mas realmente mostrando muito futebol. E o jogador do Corinthians está aí, o jogador que eu estava falando. Veremos agora o gol do Rooney, né? Um belo gol, foi o gol da virada. A torcida já estava crente que o time perderia essa partida. Olha aí o Júlio César, jogador. E tinha muitos torcedores da Inglaterra no Maracanã. Tinha. O Júlio César, que já foi jogador do Flamengo, né? Deu muitas alegrias, casado com a atriz brasileira lá da TV Plim Plim, né? Enfim. E aí agora vamos ver aí o gol do Rooney, né? Na sequência. E tivemos também o gol do Paulinho. Então esse aí é o empate, né? Agora sim o gol do Rooney. Já nesse segundo tempo, a jogada rápida, bem tramada do meio, da direita saindo meio esquerda, e no chute de longa distância, lá no círculo central, aliás, na meia-lua, realmente aí fazendo a virada já pertinho aí da partida, né? Aos 33 minutos do segundo tempo. E aí a gente vai rever de novo essas imagens, e na sequência veremos o gol do Paulinho, o jogador que já provou que com o Hernani, na opinião do Luiz Felipe Scolari, não deve ser realmente uma opção fixa nesta seleção, só se for um caso realmente de muita precisão, muita ocasião, uma emergência, ele pode atuar nessa situação. Então aí o gol de virada, um belíssimo gol, né? Interessantes dois gols ali no L, onde a coruja dorme, né? No popular a gente fala isso muito no futebol. E aí o gol do Paulinho. Jogada da direita para a esquerda, em velocidade, cruzamento, dentro da grande área, o corintiano Paulinho,
né? Ele que vem também mantendo uma grande regularidade na seleção brasileira, principalmente no Corinthians, faz aí o gol de empate. Vamos ouvir aí a palavra do Felipão, como é que ele avaliou esse primeiro tempo de empate. Aliás, como ele avaliou o jogo, né, de empate de 2-2 com a Inglaterra. Na opinião aí do Luiz Felipe Scolari. Primeiro tempo agradou bastante. E provavelmente no decorrer dessa semana, a equipe que deverá iniciar o jogo em Porto Alegre será 90% dessa equipe que começou o jogo hoje, ou até 100%, dependendo dos treinamentos. Algumas coisas nós vamos ter que tomar providência. Um jogador como o Oscar, que jogou hoje seu jogo de número 71 no ano, nós vamos ter que dar uma segurada no meio de semana nos trabalhos para que ele tenha condições de jogar o jogo de domingo e a Copa das Confederações em boas condições. O Fred, que vem voltando, a gente também tem que procurar trabalhar, cuidar da recuperação. Luiz Gustavo, que chegou na sexta-feira, já vai ter mais tempo juntamente com os outros para se adaptar e fazer aquela função que fez muito bem no jogo de hoje. Então, algumas coisas nessa semana nós vamos tomar ciência normalmente de como fazer, trabalhar para o jogo da França. Mas se eu tivesse jogo terça-feira, quarta-feira novamente, acho que eu colocaria a equipe do primeiro tempo totalmente em campo. Se tudo correr. E aí, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, você percebeu que houve uma mudança de ritmo da seleção brasileira. Ouça o que Felipão disse no que ele pediu dessa mudança do primeiro para o segundo tempo e como foi a reação do Luiz Felipe Scolari na visão dele do segundo tempo. Eu no intervalo conversei com as pessoas que trabalham comigo na comissão técnica e disse, vamos lá, vamos correr mais risco, e primeiro que o Luiz Gustavo não podia mais, estava cansado, chegou sexta-feira, a gente sabia. Aí, vamos correr. Normalmente, a função do Luiz Gustavo faz o Fernando. Era fácil para mim. Vamos correr risco? Vamos. Então vamos. Coloca o Hernani do lado do Paulinho, porque são dois jogadores que vão muito à frente. Depois, do lado direito, coloca o Lucas. Aliás, nós tiramos... Marcelo. O Felipe Luiz fazia um bom jogo, bem organizado defensivamente. Era fácil para continuar jogando mais 20, 30 minutos. Não, coloca o Marcelo para pegar ritmo. E o Marcelo avança. Então, vamos correr aí, risco? Vamos. Porque é um jogo que não vai mudar nada na nossa vida. Nós temos que testar, temos que fazer algumas coisas para ver. Contra a França, contra o Japão, depois é que nós vamos aí, aqui tá ganhando de 1-0, tá, vou fechar. Aí eu vou fechar, aí eu vou abrir, eu tenho que saber. E aí corremos riscos. Esse foi o que nós conversamos no intervalo. Abrimos, fizemos o gol. E ao fazer o gol, a equipe, como estava muito aberta, cedeu aqueles primeiros 10 minutos, 15 da Inglaterra, que foi para cima e a gente não tomou mais a bola. Então, só para fechar aqui, né, nesses 6 jogos em que o Brasil participou com o Luiz Felipe Scolari, 6 jogos o Brasil teve aí 4 empates, 1 derrota e 1 vitória. Foram justamente nas taxas que a gente vai estar vendo aí, a primeira estreia do Felipão, perdendo para a Inglaterra por 2-1, na sequência o empate de 2-2 com a Itália, o empate de novo com a Rússia em 1-1, o 4-0 a vitória em cima da Bolívia, fraquinha, o empate 2-2 com o Chile, na sequência, novamente 2-2 com a Inglaterra e vai estrear agora contra a França pela última amistoso dele e aí começa a Copa das Confederações no domingo contra o Japão, dia 15. Então, tá aí o retrospecto da seleção brasileira com o Felipão nessa expectativa, que ainda tem Japão, México, Itália e Suíça pela Copa das Confederações. É esperar para crer que o Brasil faça bonito. E aí fica a nossa torcida, né? Que o Brasil se recupere e saia desse jejum. Pedro Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarde Master. Eu aqui agradeço e convido novamente a você, né, que está acompanhando a TV Master, a assistir o Master Sport, sexta-feira, 23 horas, ao vivo, e no sábado, a reprise, às 8 horas e 30 minutos. Mais uma vez, eu aqui agradeço, Juliana, e a produção da TV Master, e a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada, Pedro Paulo, ele que sabe tudo de esportes. O programa de hoje está terminando. Quero muito agradecer o carinho da sua companhia e desejar a todos uma ótima tarde. A gente se encontra amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui na sua TV Master. Beijos. Tchau.